E para a gente pensar sobre a relação entre vulnerabilidade social e saúde mental, a gente recebe agora o nosso convidado do dia. Conosco hoje o Ednilton José Santa Rosa, psicólogo. Ednilton, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor de hoje. Boa tarde, Camila. Agradeço o convite. O Ednilton é doutor em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, especialista em terapia familiar e de casal, professor universitário do curso de psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André e diretor do Instituto Trajetória de Desenvolvimento Humano, nosso convidado hoje para falar sobre esse tema que sai um pouco do nosso cotidiano, não é, Ednilton? Não é bem um tema de estudo, mas, por outro lado, ele é completamente presente no nosso cotidiano, porque o tempo todo nós estamos sendo impactados e vemos pessoas sendo impactadas pelas vulnerabilidades e isso muda muito a condição de saúde delas, não é verdade? Com certeza, né? Eu poder imaginar um pouco de que maneira desenvolve a saúde. Então, ficou pelo da saúde, né? O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. E ela, com certeza, ela não vai entender a saúde apenas como a ausência de doença, né? Então, a gente precisa entender a questão da saúde numa perspectiva de promoção. Como é que a gente pode promover a saúde? Não só se preocupar com a ausência da doença. Então, nesse sentido, acho que uma reflexão como essa é bastante importante, né? Agora, doutor, a gente está falando sobre conceitos de violência, de necessidade de alimento, de restrição de acesso à saúde e moradia. Como é que isso, na prática, se torna um risco de adoecimento mental? Então, na medida que a gente entende, né, que a saúde, e aí a gente inclui a questão da saúde mental, na medida que a saúde ela é o resultado desses fatores, o psicológico, o físico e o social, havendo alguma situação de desvantagem em alguma desses fatores, você vai ter um prejuízo na saúde, e no caso que a gente está falando, um prejuízo na saúde mental. Então, o indivíduo, desde que ele nasce, né, ele está sendo exposto a uma série de situações que a vida vai trazendo para ele. Então, dependendo da condição social na qual ele nasceu, ele vai ficar mais exposto a uma série de riscos. E esses riscos, eles vão sendo cada vez mais aparentes na medida em que você possui algum tipo de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, ela caminha junto, não é, com a questão do risco. Tem uma diferença entre vulnerabilidade e o risco, né? Então, a vulnerabilidade para a gente pensar assim, é como se fosse uma casa, né? Uma casa, quando ela está protegida, ela tem menos risco de ser invadida. Quanto mais vulnerável aquela casa for, maior é o risco de invasão. Então, na perspectiva da saúde mental, a gente vai pensar dessa maneira também. Então, na medida em que essa pessoa ela tem uma vida, ela tem experiências numa comunidade na qual ela tem muita vulnerabilidade, na qual ela não tem muitos dos seus direitos, que são direitos básicos, né? O direito de moradia, o direito da alimentação, o direito de dormir num lugar digno. Isso tudo vai construindo a maneira como ela percebe a vida, como ela percebe a sociedade. E nesse sentido, na medida que a própria ideia de saúde mental também engloba a percepção que a pessoa tem das coisas, ela vai tendo uma percepção a partir dessas experiências, né? Então, quando vai faltando questões básicas para a vida dela, a saúde mental dela também vai ficando impactada, obviamente, de maneira negativa, né? Cabe ressaltar que a questão da vulnerabilidade, ela não ocorre apenas por conta de uma desvantagem social, mas é agravada e muito por conta dessa situação social que a pessoa tem. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma vida que não tem tanta
desvantagem social, né? Mas ela também, dependendo da maneira como ela desenvolveu a relação com a família, ela vai também desenvolvendo determinadas vulnerabilidades. Agora, quando essa pessoa, ela efetivamente tem uma situação objetiva de vida, de desigualdade, essa vulnerabilidade tende a ser cada vez mais agravada. E quando isso vai piorando, né? Porque na medida em que essa pessoa ela acaba desenvolvendo algum tipo de transtorno mental, ela vai se deparando com uma outra condição que é da situação social dela. Ela não vai ter serviços disponíveis para que ela possa ter um tratamento adequado. Então, note que você tem, nessa situação, né, de desvantagem social, você tem uma exposição maior, né, a um transtorno mental, dada a vulnerabilidade que a pessoa fica e aumentando o risco, né, de ter o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, você já tem, na condição social, né, colocada essa situação, né, dela ter uma tendência a desenvolver com mais facilidade um transtorno mental, e aí quando se estabelece essa condição de saúde dela, ela não tem de maneira suficientemente organizada uma estrutura de saúde para acolhê-la. Então ela fica exposta tanto a uma formação, né, desse transtorno, quanto a uma dificuldade dela passar por um tratamento. Então, essa relação ela acaba sendo bastante prejudicial na constituição do transtorno e também no enfrentamento desse problema. Então, essa pessoa, ela realmente, ela tende, né, a pessoa que está com essa desvantagem social, ela tende a ter ela está mais exposta, né, a uma situação de transtorno mental, e quando desenvolve, ela também tem menos condições de se tratar. E aí a gente vê como a violência vai se repetindo na vida dessas pessoas. Uma violência, muitas vezes não física, mas muitas também, violência física e as questões todas que a gente pode destacar aqui, mas uma pessoa que adoece mais, corre mais risco, tem uma vida com muito mais dificuldade para garantir a sua base de sobrevivência e com mais dificuldade de ter ajuda quando precisa. E a gente pode entender, Ednilton, como essa situação muda não só quando a gente fala de saúde mental. Por exemplo, como fica o desenvolvimento de uma criança que nasce numa condição em que ela não sabe, por exemplo, se ela vai ter alimento todos os dias, ou que ela vê a família não se alimentando, que ela cresce nesse ambiente de insegurança. O desenvolvimento dela vai ser diferente? Com certeza, com certeza. E aí você tem, né, eu acho que é importante quando você toca nessa questão da violência, porque cabe pensar, né, o quanto que não é violento o fato da criança não ter o mínimo para ela poder ter uma vida digna. Passar fome é uma coisa assim, já por si só já é violento, mas viver numa condição precária de existência já é violento, né? Eu tive experiências, né, um tempo atrás, eu trabalhei diretamente com as comunidades, né? E eu ia fazer visitas e eu me deparava com situações que eram bastante complicadas, né? Então você tinha lá uma criança que morava num cubículo, né, que devia ter uns 3x6 de tamanho no máximo, morava 5, 6, 7 pessoas dentro do mesmo local, não tinha água, não tinha encanamento, não tinha nada, né? Então, imagina como que ela vê a vida, como que ela percebe as coisas, porque tem esse elemento, a questão social, ela é responsável, né, a sociedade, ela é responsável pela maneira como o indivíduo percebe as coisas. Então, muitas vezes, a gente talvez não tenha essa noção, mas a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto, está diretamente ligada à forma com a qual eu vejo, com as experiências que eu tenho na vida. Então, o meu pensamento, ele não surge assim, de uma hora para outra, ele surge
em decorrência com as experiências que eu tenho com a vida. Então, se eu sei que um carro se chama carro, é porque alguém, em algum momento, me disse que aquilo se chamava carro. Então, o meu pensamento, a minha maneira de entender, de perceber as coisas, é dada de acordo com a experiência que eu tenho. Então, imagina você, essa situação dessa criança que eu te falei, né? Como é que ela vai ver o mundo? Quais são as expectativas que ela tem de vida? Então, aí a gente começa a entender de que maneira que essa criança ela vai ficando perdida, ela vai criando uma certa angústia, vai desenvolvendo uma certa ansiedade. E aí você tem os pais também, né? Porque os pais, imagina você, né? Como é que fica muitas vezes? Você tem lá a mãe que não tem onde deixar essa criança e tem que sair para trabalhar para ir cuidar da filha de uma outra pessoa, né? Então ela deixa muitas vezes as crianças em casa para ir cuidar e isso vai gerando na criança, nos familiares, na mãe, né? Toda a situação de angústia, de ansiedade. Então, isso nós estamos falando de saúde mental. Nós estamos falando de transtornos no que diz respeito à saúde mental, né? A questão da depressão, a questão da ansiedade, que são duas questões que têm aparecido muito no consultório, né? Crianças com alto nível de ansiedade, pessoas com alto nível de ansiedade, né? Agora, você imagina aquela criança, aquela pessoa que não tem acesso a um serviço de saúde mental, né? Como é que ela vai lidar com isso? Né? Então, isso com certeza vai impactar e muito naquilo que a gente vai considerar de saúde mental. Né? Nós estamos refletindo sobre a relação entre a vulnerabilidade social, e há muitas formas de vulnerabilidade social, o lugar onde se vive, as condições de fome, acesso à educação, à saúde, violência, regiões de violência, a própria idade, mulheres, meninas, idosos. Há muitos fatores que podem representar vulnerabilidades. E quando se somam, vão criando uma condição de adoecimento. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que há pessoas que vivem em lugares que promovem o adoecimento. Só que aí, quando essas pessoas adoecem, elas não têm acesso à saúde. Ou, se têm, são tratadas de forma diferente. Há, por exemplo, pesquisas de que mulheres negras, quando passam por atendimento ginecológico, recebem muito menos pedidos de exame ou passam por menos avaliações clínicas de seus médicos do que as mulheres brancas. Não há nenhuma outra explicação. Mulheres atendidas nos mesmos lugares, mas as negras são menos tocadas. Ou em outras situações, sobre como são tratadas com menos respeito. E aí, tanto mulheres quanto homens. Então, a gente não pode achar que não há questões que devem ser refletidas e transformadas em todas as esferas da sociedade. E a gente retoma a conversa com o Ednilton José Santa Rosa, psicólogo, que está sendo hoje o nosso convidado aqui no Viver é Melhor, para a gente refletir sobre esse assunto tão complexo. E eu queria retomar, vou pegar mesmo esse ponto do impacto do preconceito também na saúde da população. Ednilton, quando a gente olha os índices de suicídio, a gente tem hoje uma preocupação muito grande com os jovens, mas nas estatísticas, de cada 10 suicídios, se eu não me engano, 6 ou 7 são jovens negros. Isso não pode, a gente não pode achar que isso não é um reflexo das condições a que a população negra está submetida, mesmo que não seja de falta de dinheiro para se alimentar, mas o preconceito e a violência com que a população negra é tratada no nosso país. Sim, acho que você abre uma questão bastante importante, né, Camila? Porque os negros, eles são em número maior quando você vai no sistema prisional. Os negros, eles são em número maior quando você fala em mortes, né? Eles morrem mais em situação de conflito com a polícia, ou situação de geral, né? São os negros que de violência, são eles que morrem mais, né? Então, e são os que menos aparecem nos bancos das escolas, né? Entende? Você vai numa faculdade e você imagina, bom, a gente tem um número expressivo de negros na sociedade, mas cadê o pessoal aqui na sala de aula? São poucos, né? Então, com certeza, isso que você levanta é fundamental e importante, né? Nós temos, na verdade, uma dívida histórica, né, com essa população. Isso mostra, isso também é um ponto de vulnerabilidade, porque ainda que esta pessoa ela não tenha ela não esteja numa situação de dificuldade financeira, ela também passa pelo preconceito. Ela também passa pelo preconceito.
Então, a questão do preconceito também é um outro fator de vulnerabilidade que expõe a pessoa a situação como essa. Outro dia eu estava na minha casa e uma amiga da minha filha foi na portaria, né, pedir para entrar e o pessoal, assim, não deixou a moça entrar, né, uma coisa absurda, né? Geralmente o pessoal da portaria liga pra gente, ó, tal pessoa aqui. Não ligou e não estava deixando entrar. Então, quer dizer, imagina isso, né? E ela falou assim: ah, Edilton, isso eu tô já acostumado, eu sempre vivo isso, né? Então, imagina a pessoa o tempo todo passar por uma situação como essa, que é a situação do preconceito, né? Uma questão que, assim, a cor da pele, né? O que significa? E aí entra nessa questão que você levanta. A pessoa vai no médico e é a que menos tem pedidos de exames. Você vê que coisa, né? Uma coisa que não faz sentido. E está impregnada na maneira da gente perceber. E aí, Camila, eu queria retomar uma questão muito importante que você estava trazendo aqui no final do primeiro bloco, né? Que é a necessidade que existe no ser humano de considerar o outro, porque numa condição de preconceito, o outro não está sendo considerado como um ser humano, ele é uma coisa qualquer, né? Ele é simplesmente, e determinados grupos na sociedade, eles estão submetidos a esse tipo de preconceito, que é uma violência, que traz também uma situação de vulnerabilidade, que, portanto, também vai gerar uma condição maior de transtorno mental, diminui a condição de saúde mental, percebe? Então, a pessoa o tempo todo, então não são só os negros, você vai pegar as mulheres, né? Eu estava outro dia na oficina, uma pessoa chegou com um carro e quase bateu, a pessoa da oficina falou, só pode ser mulher. Sabe? Aí, de repente, sai do carro, era um homem. Quer dizer, não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Então, as mulheres também acabam sendo vítimas de preconceito. Pessoas com deficiência também são vítimas de preconceito. Então, são situações que são geradas, e aí que eu queria destacar, né? São geradas, o próprio preconceito, ele se manifesta no indivíduo, mas ele tem um início na maneira como a sociedade se organiza. Então, na medida em que o meu pensamento, as minhas emoções, elas vão se desenvolvendo na relação que eu tenho com o meu meio social, o aspecto do preconceituoso foi desenvolvido na pessoa a partir dessas relações sociais. Então, essa é uma reflexão que você traz que eu acho muito importante para a gente poder pensar quais são os meus alvos de preconceito. O quanto que muitas vezes, eu tenho determinados preconceitos e acho que isso não tem problema, que, né? Eu escutava no rádio ontem, inclusive, né? Falando das fantasias de carnaval. A pessoa dizia o seguinte, mas determinada fantasia, ela faz a pessoa se sentir ofendida, mas espera aí, quem vai se sentir ofendido? A pessoa. Como que eu pergunto para uma pessoa se a fantasia vai ofender? Percebe, né? Quer dizer, é tudo muito normalizado, as coisas elas ficam muito... E é importante essa reflexão, não é? O olhar para o outro, eu tenho que desenvolver... Eu tenho que ter uma sociedade que me ajude a desenvolver essa preocupação com o outro. Não é à toa que grupos com maior vulnerabilidade social, no meu caso que você traz aqui, né, da comunidade negra, grupos assim é que ficam mais submetidos à situação de transtornos mentais e outras violências que são bastante vistas aí na sociedade. Então, entender se aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo foi desenvolvido a partir de uma relação que eu tive com a sociedade, está mais do que na hora da gente pensar em desenvolver outros valores nessa sociedade. Está na hora da gente pensar em desenvolver outras formas de ensinar as nossas crianças. Mostrar para as crianças que existem outros valores, né? Que não são apenas esses valores que estão colocados de maneira geral, mas que a gente precisa rever mesmo, né? Uma questão da gente, desde pequeno, educar a criança para poder pensar de maneira diferente. E esse é um ponto que já mostra bem a nossa colaboração individual.
Porque quando a gente está falando de política pública e tudo mais, você fala, mas isso é preocupação de outras pessoas. Mas a educação das crianças é nossa obrigação. Os valores são ensinados dentro das famílias e das comunidades. A escola colabora, mas não substitui. E ainda assim, a gente precisa, cada escola tem assim, o seu trabalho de formação intelectual, de oferecer oportunidades de aprendizado, mas a formação dos valores, isso é família, isso é comunidade que constrói. Então, é sim nossa obrigação. E nós estamos criando crianças para a solução ou para continuar alimentando o problema? Agora eu vou trazer um último ponto para a nossa reflexão, que também é um grande desafio atual, que é a gente falar sobre a situação financeira como um fator gerador de ansiedade e de sofrimento e de adoecimento. A instabilidade financeira hoje gera uma grande incerteza. A gente recebe muitas perguntas e manifestações de pessoas que falam, eu sou desempregado, peço aqui fortalecimento, porque buscar emprego é difícil, a família precisando. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação e que faz muitas pessoas saírem de suas cidades, abandonarem suas famílias em busca de uma oportunidade num lugar hostil, num lugar difícil de viver. Hoje esse é um grande desafio também para a gente trabalhar a saúde da população? Não tem dúvida. Você percebe, né, que a gente tem cada vez mais uma obsolescência de várias atividades. Então, cada vez mais você tem atividades que elas vão se tornando inúteis. E aí o indivíduo ele vai tendo que cada vez aprender a fazer diferente o que ele já fazia. Na medida que a sociedade ela vai crescendo, ela não distribui, né, as riquezas, e a pessoa cada vez tem que trabalhar mais, e a gente está numa condição bastante específica, né, que para você ter uma certa qualidade de vida, você precisa de cada vez mais coisas, né? Então, hoje, para a gente poder ter uma vida saudável, você precisa de um conjunto de coisas que uns 50 anos atrás você não tinha. E para você conseguir esse conjunto de coisas, você tem que trabalhar mais e trabalhar mais, né? Fora isso, também tem uma questão que você cita, que é bastante importante a gente poder pensar, né? Que está envolvida com o próprio mundo do trabalho. Então, cada vez a gente nota que as pessoas elas vão se afastando dos seus locais para conseguir trabalho, né? Então, aquilo que eu te falei logo no começo, né, daquela situação das pessoas que eu ia visitar, que eu ia nas casas, e a mãe, ela acordava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ia para um local distante trabalhar, né? Ela está se afastando do seu território, ela está se afastando do lugar que ela tem, está se afastando da sua família. E a gente vê isso com naturalidade, né? Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela tem que se deslocar da sua casa por 2 horas, 2 horas e meia, e a gente vai vendo isso com muita naturalidade. E isso vai impactar, com certeza, na relação que ela tem com a família. Vai impactar, com certeza, na saúde mental da família e da própria pessoa. Então, essa condição também do trabalho distante, sem dúvida alguma, vai prejudicar também as relações. E prejudicando as relações, está prejudicando a minha saúde mental. A gente não pode, acho que esse é um mote que a gente precisaria pensar, né? O quanto que as relações sociais, elas vão impactar de maneira positiva ou negativa na minha maneira de perceber, na minha maneira de ver e, obviamente, na minha saúde mental. Então, é importante que se pense sobre isso também, não é? Agora, Ednilton, para a gente concluir essa reflexão, porque nós trouxemos aqui vários desafios, nós destacamos quantas situações precisam ser melhoradas, mas para a gente terminar aqui com uma proposta de como é que a gente começa a melhorar isso, como individualmente cada um de nós pode colaborar para promover a saúde mental daquele que está ao nosso lado, em vulnerabilidade, passando por um desafio? Olha, sem dúvida alguma, tem coisas que a gente precisaria mudar a sociedade, tá certo? A gente fala, tem que mudar, mas a gente não precisa esperar a sociedade mudar para as coisas acontecerem. E você tocou num ponto bastante importante, né? Que
muitas vezes pode parecer meio fora de época, né? Que é a questão da caridade, né? Muitas vezes, você ajudar aquela pessoa que está próxima de você já é um elemento importantíssimo. Uma pessoa, por exemplo, que está em depressão, uma pessoa que está ansiosa, ela não quer escutar a outra dizendo para ela o que ela deve fazer, ela quer simplesmente uma acolhida. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que está deprimida é tentar dizer para ela que a vida é linda, que está tudo bem. Não, a pessoa quer te ouvir, desculpe, a pessoa quer ser ouvida, ela quer que você esteja lá com ela. E muitas vezes a gente não consegue, isso é caridade, né? A gente muitas vezes não consegue escutar o que o outro está falando. Se você conseguir tirar um tempo da sua vida, um momento, para não questionar o que o outro está fazendo, não julgar o que o outro está fazendo, mas escutar, simplesmente escutar, deixa a pessoa falar, né? Isso já é uma grande transformação, isso é algo de caridade, mas a gente não vê isso acontecendo. Você pode ver, às vezes você vai falar de um problema seu, a pessoa já vem e fala de uns 3, 4 dela, né? Ela fala assim, não, mas, quer dizer, você foi lá para poder falar um pouco, e a pessoa não tem essa disponibilidade para ouvir. Então, a gente tem que aprender a escutar. Isso, veja, quando a gente fala de caridade, né, isso qualquer um pode dar, né? Não depende de elementos materiais, mas da sua disponibilidade, de ouvir a pessoa, de escutar a pessoa, né? A gente entende que muitas vezes é disso que a pessoa está precisando. Então, isso já é um elemento importante que nós temos aí, de cuidar do outro, né? De considerar que o outro, e muitas vezes a gente vê o outro com uma dificuldade e acha que aquilo é besteira. Geralmente, a pessoa que está numa situação de depressão, geralmente, tá? Ela é entendida como uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que só reclama, mas não é. Muitas vezes ela está esperando alguém que possa ouvir as suas dificuldades, né? Então, eu penso, Camila, que uma forma que a gente tem de se doar é exercitar essa capacidade de ouvir. Eu penso que esse seria o recado que eu teria para passar, né? Eu gostei muito dessa sua provocação, porque é algo que dá para colocar em prática hoje. A gente não precisa de nada, não precisa comprar nada, não precisa tomar providência nenhuma. É só a próxima pessoa que for conversar com você, escute. Quantas vezes a gente não tem aquela mania de olhar para alguém passando um desafio, mas por que não faz aquilo? Mas também a gente fica querendo achar solução para o problema do outro sem nem ouvir o outro. Então que nós escutemos uns aos outros. Simples. Difícil, muitas vezes, mas é algo que a gente pode realmente começar a mudar a partir de agora. Ednilton, muito obrigada pela conversa. Seja sempre muito bem-vindo ao Viver é Melhor, para a gente conversar outras vezes sobre esses temas. Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição.